Oi, tudo bem com você? Meu nome é Elisa Azevedo e você está no Misto Arte Crochê. Eu venho nesse vídeo dar início a um vlog de produção de uma outra encomenda de um par de tapete, tá? Que a cliente tem ele confeccionado totalmente no cru, é um retangular. E ela acha que ele no cru, ele não sobressai muito no piso dela. Mas eu acredito que essa foto que ela me mandou até pelo próprio piso dela, né? E ela queria, assim, um bico de acabamento contrastante, né? Nesse tapete, pra ele aparecer um pouco mais, né? E assim, ela tem um hábito de utilizar 3 tapetes em casa. Então ela já tem um e me pediu para fazer mais 2. Só que na hora eu fiquei pensando assim, o que que ela quer, né? Será que ela quer ele todo cru? Aí ela falou que não, que ela queria um bico no chocolate, mas que ela preferia que a coloração fosse um pouco mais escura. Aí o que eu tô pensando aqui, gente, eu tenho, né, fui até ali procurar. Eu tenho aqui, na verdade, são 2 cones do cru da Crochética, de 600 gramas. Aí eu peguei um deles, tá? Inclusive ele tá até com uma poeirinha aqui, porque ele tá ali na minha prateleira na parte de cima há muito tempo. Alguns meses, né? Muito tempo não, né? Alguns meses, porque essa compra da Crochética eu devo ter feito em março. Então ele tá lá, mas aí eu vou mostrar pra vocês agora, daqui a pouco, pra vocês verem como é importante você embalar bem o seu barbante, que é pra ele não ficar, pra ele não se estragar e não ficar sujo, né? E o que acontece? Eu peguei aqui pra vocês verem 3 cores, tá? O camurça, o areia e o cru. E trouxe aqui também o chocolate. Pra gente ver aqui qual é a diferença da coloração, né, das cores aqui. Mas eu tô pensando seriamente em produzir esse tapete, ao invés do cru, eu tava pensando em produzir ele em areia, ou talvez até em camurça. Na verdade eu queria muito usar o camurça, mas eu tô achando que o camurça perto do cru, desse cru, tá muito bege. Mas vou mostrar aqui pra vocês assim mesmo, vou virar a câmera. Então, pessoal, mais uma vez não vou levantar, vou ficar aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês essas cores. Esse aqui é o marrom café da Crochética, tá? Mas na hora que eu mostrei pra ela, eu fiquei entre o marrom café, né, da Crochética, e eu também tenho o marrom chocolate da Criativa. Mas eu acho que eles são bem parecidos, tá? Eu sempre dou prioridade a trabalhar com o cone da Criativa. Não é que eu ache o barbante inferior ou acho a Crochética superior. É porque eu tenho mais facilidade de conseguir comprar, né, o Criativa pela Shopee do que o Crochética. E eu gosto muito mesmo da Crochética, tá? Mas como eu fiz um novo pedido agora, então eu vou me permitir utilizar esse meu cone aí, esse meu restinho desse cone aí do marrom café, que é o último que eu tenho, tá bom? Então vamos ver aqui a diferença de cores. Olha, cru, né, da Crochética, que eu acho lindo demais esse tom de cru deles aqui, que é um cru bem mais branquinho, tá? O da Criativa geralmente é um cru um pouquinho mais amarelado. Talvez por isso que eu tava pensando em utilizar esse bege, mas eu tô achando esse camurça. Mas eu tô achando esse camurça um pouco escuro. Ele tá bem quase chegando ao tom do bege que a Criativa tá trabalhando agora. Que o bege da Criativa agora tá muito clarinho, tá? Esse aqui é o camurça, tá, gente? Não é o bege. Ali eu tenho bem um bege. Mas tá bem... Esse aqui tá bem semelhante, tá? Desculpa a unha descascando. E esse aqui, gente, é o areia, que eu acho lindíssimo, tá? Eu pedi também 2. Os 2 estão bem sujinhos aqui em cima, ó. Porque pegaram poeira, mas aí o que eu fiz com eles quando eles chegaram, ó? Passei um plástico filme nele todo, ó.
porque eles vieram um pouco rasgadinho, tá? Vieram até um pouco manchadinho aqui de encostar nas outras cores, mas eu passei um plástico filme, ó, nos dois, tá vendo? Por serem cores claras, cores que eu achei lindíssimas, então eu não queria estragar. Tá vendo? Ó, o areia, ele puxa mais para um acinzentado, o bege um pouco mais para o creme, o bege, desculpa, o cru para um pouco mais de um branquinho quase creme. E esse daqui, o camurça, meu camurça já tá até aberto aqui, que eu vou usar ele em outra produção. Vou até tirar do plástico para vocês verem. O camurça, ele já puxa para um tomzinho mais de bege, que ele perto do areia, ó. Tá vendo? O areia mais pro cinza, o camurça levemente mais pro bege. Mas é isso. Como os tapetes são retangulares e é um tapete de 70 centímetros por 45, provavelmente eu vou ter que abrir cones, tá? Para trabalhar com eles, porque são tapetes grandes e eu não quero ficar vendida, tá? Já me basta o bico, mas eu tenho tanto um marrom chocolate de 500 gramas, na verdade eu tenho 2, e ainda tenho um marrom de 1 kg, chocolate da Criativa, tá bom? E aí eu vou decidir aqui na hora que eu estiver fazendo o trabalho em si, tá? A encomenda. E assim, eu tô começando, hoje é dia 26/7/2025, porém, provavelmente, tá? Eu vou finalizar, eu vou pegar essas encomendas aqui a partir de agosto, tá? Porque eu acredito que para essa semana agora, que é o finalzinho de julho, eu já tô bem pegada aqui com outras encomendas e com outros trabalhos. Mas eu pretendo sim fazer no início de agosto. E aí eu volto mostrando aqui para vocês, tanto o modelo quanto o início da minha produção, tá bom? Volto já já. Então, esse é o modelo do tapetinho, são 60 centímetros porque eu dei uma olhada nos meus outros vídeos aí, né? Nos outros vídeos, né, que eu venho compilando para fazer essa produção, eu mostrei várias cores. Mas eu resolvi, gente, trabalhar com esse daqui, crochete, tá de 2 kg. A princípio, essa é a minha resolução. Porém, se eu tiver que fazer esse tapete na loja, aí sim eu vou pegar um daqueles cones menores, sendo de cru, tá? Porque o meu combinado com a cliente foi cru e marrom chocolate, tá? Então eu vou pegar um cru, talvez pequeno, se eu tiver que fazer na loja. E o chocolate eu já tenho ali, um da crochete ali pela metade. E vou parar de ter pena, é com ele mesmo que eu vou trabalhar, tá? Porque eu tô com ele aberto. E talvez, se eu conseguir fazer as bases, tá? Em casa, então eu vou trabalhar com esse. Porque eu não consigo, gente, ficar carregando esse trombulhão, ó, de 2 quilos pra cima e pra baixo. Não tem nem lógica, né, gente? Então, se eu conseguir fazer uma base dessa em casa, na segunda ou na terça, provavelmente vai ser na segunda ou na terça da semana que vem, que deve ser dia 9 eu vou sair com a minha mãe. Então, talvez vai ser no dia 10, tá? Se eu conseguir dar início em casa, fazer essa produção em casa, eu vou fazer com ele. Se eu não conseguir, gente, repetindo mais uma vez, aí eu vou pegar um pequenininho, que aí eu levo pra loja e vou fazendo lá. Mas como é uma peça nova, eu tô dando preferência a fazer dentro de casa. Porque em casa, gente, eu faço com mais calma, tá bom? Aí, minha gatinha egípcia. Até logo. Então, pessoal, comecei aqui finalmente, tá? Hoje é dia 8 de setembro de 2025 e eu comecei aqui a fazer esse tapetinho, que seria a minha encomenda, né? Que eu falei com vocês. 2 tapetinhos que formaram um par. Eu já fiz, né? E ainda não entreguei para cliente, porém já tá pago, tá lá na loja para ela retirar. Mas ela não foi ainda, né? Já tem, começando essa semana agora, a gente entra em 15 dias, né? Que eu já fiz aquele par de tapete bege com marrom forte. E agora eu tô fazendo esse outro mediante a foto que a minha cliente me mandou de um tapete que ela tem.
A única coisa que ela mandou pra mim, a foto já deve ter aparecido aí pra vocês, né, no vídeo, ela me mandou medindo somente o tapete 60 centímetros. Porém, eu percebi que o tapete dela ali, pelo que eu vi na foto, eu achei que a linha era bem fininha, tá? Naquele caso ali. Então, quer dizer, o outro tapete que ela me mandou a foto, provavelmente ele era feito no fio 8. E este tapete que ela me mandou a foto agora no cru, ele com certeza é feito no fio 4, ou talvez até mais fino. E daí aqui eu fiz umas anotações, e se aparecer para vocês não reparem, porque ficou bem doido aqui. Pela foto, o que eu li seriam, né, 8 carreiras com 12 motivos, né, fazendo o total de 10 pontos altos separados por uma correntinha, depois 4 pontos altos separados por uma correntinha, mais 4 pontos altos, né? E voltando com 10 pontos altos, que seriam essas construções aqui de cada quadradinho, cada quadradinho aqui, né? Formando um motivo, porque vocês conseguem ver aí do vídeo um padrão que faz vários quadradinhos aqui perfeitinhos, né? Fazendo colunas nesse tapete. Porém, ele é dividido por quadradinhos, né? Na construção original, que foi o que ela me mandou, seria dessa forma, tá? Seriam, na verdade, 9 pontos altos. Eu anotei aqui até errado. Não, minto, era 10 pontos altos mesmo. Por quê? Ela fazia, na verdade, começava com 10 pontos altos aqui embaixo, e na parte de cima ela fazia 4 pontos altos e colocava 2 pontos altos. 4 pontos altos, eu acredito que ela era separado por 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. E em cima ela voltava fazendo 10 pontos altos, sendo que 2 pontos altos ficavam dentro desse meiozinho, entendeu? E foi nesse ponto aí que eu percebi que provavelmente a linha que ela estava trabalhando era bem mais fina. Então, se eu fizesse dentro dessa proporção, gente, eu ficaria com um quadrado desse tamanhão, né? Daí eu resolvi modificar então os meus cálculos, tá? Porque aí eu teria que começar com 144 correntinhas. E quando eu fiz as 144 correntinhas, que são essas aqui, a minha inicial, eu fiquei com um total de 90 centímetros, tá? Veio até aqui, gente, ó. Não sei se tá dando pra ver aí na câmera os 90 centímetros, dá. Então, gente, eu vim até aqui. Ela não seria um tapete, né? Seria uma passadeira, uma mini passadeira, porque eu tô fazendo passadeiras de 90 centímetros, né? Então, eu falei, não, eu vou ter que recalcular isso daí, tá? Daí eu calculei novamente, né? E cheguei a um total para fazer 60 centímetros, de 89 correntinhas, para continuar naquele esquema, tá? Dos 10 pontos altos aqui embaixo, inicial. E aí eu percebi que quando eu comecei a fazer, que eu fiz com 10 pontos altos, eu achei que ficou um quadrado muito grande. Daí eu desmanchei e recalculei novamente a minha rota, tá? Que foi quando eu cheguei a 82 correntinhas pra gente chegar em 59 centímetros, porque até então eu estava calculando para 60 centímetros, sendo que eu ainda tenho um biquinho de acabamento. É um bico bem pequeno, porém é um bico de acabamento que provavelmente vai crescer aqui de 1 a 2 centímetros, né, de cada lado. Então provavelmente eu vou chegar aí a uns 62 até 64 centímetros de repente, não sei. Tá, mas tô contando que eu chegue pelo menos até uns 62, 63 centímetros, tá? Mesmo que o dela, né, lá esteja num total de 60 centímetros, ela não vai se importar em ter 4 centímetros a mais. Então, voltando aqui para a história, eu comecei então com... deixa eu pensar. Ah, tá. Aí eu tinha feito um total de 82 centímetros, com 8 motivos, mais 9 motivos, mas seria, na verdade, 50 centímetros. E aí eu ia acrescentar essa lateral aqui, ó, tá vendo?
E a outra parte aqui de baixo, que seria de pontos separados, né, por uma correntinha, eu ia acrescentar na volta dele todinha pra gente crescer esse tapete para chegar a 60 centímetros. Porque, resumo, eu ia mudar o modelo, né? E aí eu repensei novamente e cheguei à conclusão que foi aquilo que eu escrevi aqui, ó, decidido. Cheguei à conclusão que seriam 90 correntinhas, então, e que eu mudaria, tá? Ao invés de 10 pontos altos, eu iria para 7 pontos altos, que foi o que eu fiz aqui. É que eu tô com o tapete ao contrário para mim, mas vamos lá. Aonde eu fiz as 82 correntinhas, 2 para subir, então seriam 80 mais 2 para subir, tá? Já subi aqui com a correntinha, né? E comecei a fazer 1, 2 pontos altos, formando um bloquinho de 3 pontos altos, que vai ser essa lateral toda. E essa lateral toda, bloquinho de 3 pontos altos. No outro tapete era um bloquinho de 4 pontos altos. Então eu mudei para 3. E aqui eu fiquei então com um espaço de uma correntinha e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos sempre de 7 correntinhas, sempre de 7 pontos altos, separados por uma correntinha. E assim eu fui fazendo aqui então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivos, né? Completei os 10 motivos, né? Contando com 7 pontos altos separados por uma correntinha, tá? E aqui eu vou ficar sempre com meio motivo aqui, né? Fazendo essa listinha lateral. Se vocês conferirem com a foto original da cliente, ela tem essa carreira aqui, né, fazendo a lateral do tapetinho, né, que a outra artesã fez, ou artesão, não sei, tá? Chegando no total aqui de 59 centímetros, tá bom? Que lógico que ao longo do processo, né, se eu comecei ontem, hoje já fiz outras carreiras, alguns vão chegar a 59, outros vão ficar 59 um pouquinho, porque a tensão de ponto, ela modifica, mas também não faz, meu Deus do céu, grandes diferenças, né? Vai ser diferenças de milímetros. E a minha segunda carreirinha aqui, sem contar a primeira carreira inicial de correntinhas, na minha segunda carreira, eu fico com 3 pontos altos separados por uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, assim eu sigo a minha segunda carreira inteira. No meu retorno, eu volto com 3 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha, concluindo assim esses 10 motivos, tá? Finalizando aqui com 3 pontos altos. Subi, só que olha o que eu fiz aqui de errado. Vocês já vão saber do meu erro logo no início. Mandei ver aqui como subir, só que eu fiz 3 pontos altos e já vim pra cá, fazendo um ponto alto. Porque essa carreira inteira vai ser de um ponto alto separado por uma correntinha. Só que ela não vai ser assim. Ela começa, na verdade, com 3 pontos altos. E aqui era para ser 3 pontos altos. Só que eu dei continuidade. E quando eu já estava aqui, ó, no meu terceiro motivo, na terceira carreira de motivo, é que eu me liguei que aqui eu fiquei com esse buraco. Tá bom, gente? Mas eu vou dar um jeito. Quando eu finalizar aqui, eu vou pegar uma linha e vou fazer aqui um ponto alto externo. Por que eu estou falando que eu vou fazer esse ponto alto externo? Se isso não tivesse acontecido, gente, eu iria sim desmanchar tudo. Mas olha só, eu peguei um cone aqui de 2 quilos, tá? Da Crochética para trabalhar, para não haver emendas, tá bom? E me veio uma emenda, tá aqui. Então eu já estou com um nozinho aqui para esse lado, que eu vou passar uma colinha, tá? E aqui, então, eu vou fazer um outro para esse lado aqui e vou deixar um outro nozinho aqui, tá bom, gente? Esse aqui, pra mim, vai ficar como o lado do avesso, apesar de que, como ela é de carreiras que vai e voltam, na verdade, não deveria ter lado do avesso, nem lado certo. Mas estou trabalhando como se esse daqui fosse o meu lado certo. Então, todo o meu arremate vai ser feito do lado de cá. Gente, estou gostando muito, ó, o tapete está excelente, estou trabalhando com fio 6. Gostei dos quadradinhos, ainda não mandei para ela a foto, porque cliente fica ansioso, né?
sabendo que a gente tá trabalhando na peça delas, aí começa a perguntar, ai, como é que tá, conseguiu e tal, não sei o quê. E a gente nunca sabe como é que vai ser o nosso dia. A gente faz um planejamento, mas a gente não sabe exatamente como será o nosso dia. Como eu falei com vocês semana passada, estou sentindo um pouco o meu braço, então estou me dando esse tempo, tá? Hoje é segunda-feira, ontem eu não peguei em crochê, tá? Ué, gente, ontem não peguei em crochê. Peguei sim, fiz só isso daqui, ó. Isso mesmo, eu fiz só esse pouquinho aqui, ó, antes do meu almoço. Tá bom? Depois fui almoçar e não peguei mais. Por isso que pra mim eu tava assim, engraçado, eu fiz alguma coisa de manhã. Foi só isso aqui que eu fiz, tá? Pela manhã. Eu não peguei no crochê nem no sábado, porque eu fiquei trabalhando, graças a Deus. Mas fiz muitas escovas, então fiquei com meu braço bem dolorido. Então cheguei em casa, só comi, tomei um banho e deitei. Estou me permitindo descansar, estou precisando. Então, gente, eu deitei, descansei. Não subi o crochê na sua casa. Inclusive, estou até me retirando dessa hashtag, mas provavelmente vou fazer algum vídeo aqui falando, né? Para subir para vocês, talvez ainda hoje, dia 8, tá? E vou dar continuidade nisso aqui, tá? Não sei como é que vai ficar agora a minha tarde, não sei se eu vou ao mercado, se eu não vou. Tá, já está de tarde, já são tipo, quase 4 horas, né? Dei essa subida aqui, eu tinha feito somente esse motivo aqui. Subi aqui mais esses dois motivos. E como eu trabalho assim quando eu trabalho com motivos, eu quero ficar trabalhando motivo por motivo, entendeu? Pra mim, a carreira aqui, ela não conta só isso. Pra mim, a carreira aqui, ela vem até esses pontos altos. Aí eu entendo que eu finalizei um motivo. Entendeu? Pra mim, eu entendo que eu finalizei uma carreira. Quando eu faço 1, 2, 3, 4 carreiras. Essas 4 carreiras. Aí aqui eu fiz mais essas 8 carreiras, né? E fui fazer minha comidinha aqui, o nosso almoço. Voltei agora e fiz mais essa carreira. E essa aqui eu tô pela metade. Tá faltando ainda 2 aqui pra completar essa outra carreira. Mas como eu fiquei com vontade de ir ao banheiro e tal, resumo, eu tomei logo um banho. E falei, vou tentar dar uma organizada aqui, porque como eu tô nesses dias que eu não vou conseguir produzir muito, eu tive uma ideia aqui, porque eu trouxe o meu notebook pra casa, tá até aqui do lado. Geralmente eu deixo lá na loja, não sei se tá dando pra vocês verem, mas já deixei ele aqui na mesa, porque eu tô crochetando e tô vendo vídeos e tal, e acabei tendo umas ideias aqui, né, de alguns tipos de vídeos que eu posso subir aí pra vocês. Provavelmente este vídeo aqui, gente, vai ficar um pouco longo pra vocês. Aqui eu já dei as explicações, né, do meu subir, tá? Fiz um outro cálculo, acabou que eu anotei aqui, né, na minha bagunça toda aqui, que foi essa minha decisão. Essa daqui, até comecei fazendo assim, ó, pra ver se eu entendia mais. E aqui, na verdade, eu tô colocando as minhas especificações certinha. Que foi o que eu fui falando com vocês, que eu pensei até que eu ia ler, mas acabou que eu fui falando sem ler nada, né? E aqui, o que eu tomei uma decisão. Eu medi aqui e entendi que ele tava como 6 centímetros. E aí eu entendi que ele como 6 centímetros, eu subiria 6 motivos. 6 motivos? Não. Eu subiria... Depois eu cheguei à conclusão que não eram 6 centímetros, mas sim 5 centímetros e um pouquinho. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. 5 centímetros, quase 5,5, ó. Quase 5,5 agora. Cada hora que eu meço, gente, eu vejo uma coisa diferente, ó. 5,5, né, praticamente. Mas eu fiz os cálculos aqui como se fossem 5 centímetros de motivo e que eu acho que um tamanho ideal aqui, apesar dela não ter medido pra mim, né, a largura, eu acho que 45 centímetros. Olha, gente, 45 centímetros, gente, aqui, ó, é coisa pra cacete. Vamos lá, é coisa pra caramba. Então, tá dando pra ver do início ao fim, tá? Ó, seria de lá até aqui, 45 centímetros. Eu acho que, de repente, 45 centímetros vai ficar meio estranho. Vai ficar quase um quadrado, porque vai ficar 45 por 60. Aqui, ó. Por 60.
Eu acho que se fosse uns 40 centímetros, eu acho que ficaria mais harmonioso, ó, tá vendo, ó? Se fosse 40 por 60. Então, eu tô subindo aqui os meus motivos, gente, né? A princípio, eu fiz o cálculo ali para 45 centímetros, né? Mas eu acho que se for 40 centímetros já vai estar bem legal, tá? Então, aqui eu já cheguei, ó, eu já estou em 25 centímetros, né? Para 40 centímetros, ó, falta bem pouquinho, né? Vamos lá, 25, deixa eu ver aqui. 25. Em 25, se eu fizer aqui, ó, mais esses aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu fizer mais 3 motivos, ficaria legal. Apesar de que ali eu já tô pela metade, né? Aqui eu já tô pela metade de um motivo, né? Acho que deve vir até aqui. Até aqui. Eu acho que eu vou fazer só... Vou terminar esse motivo e vou subir mais 2 motivos, né? Dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. Não vou chegar nem em 8 motivos, que é o que eu tinha planejado ali para chegar a 45 centímetros. Eu tô achando que 7 motivos aqui, ó, de largura vai ficar legal. Tá bom? Então é isso, gente. A gente pensa assim... crocheteiro não estudou. Estuda sim. Estuda sim. Se a gente não estudar, a gente vai fazer um negócio de qualquer jeito. E tudo é matemática, gente. Essa é a realidade, tá? Então aqui eu tô trabalhando com múltiplos de 8, tá? Porque eu conto como se fosse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, mesmo que não tenha. 5, 6, 7, 8, tá? A minha contagem, ela é aqui. É daqui até aqui. Aqui fica 4 sendo a metade e aqui 8. E sempre vai ser essa minha contagem. Estou trabalhando com múltiplos de 8. Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Eu volto. Nesse caso aqui, provavelmente... Não sei, gente. Se eu tiver com o tempo, eu volto com ele antes de eu aplicar o bico. Porque o bico vai ser no marrom chocolate. Lembra que ela escolheu o marrom chocolate para esse aqui com cru. O outro seria bege com marrom forte. Então, de repente, antes do bico, que vai ser também uma outra coisa que eu vou ter que calcular, porque eu tô indo uma coisa de cada vez, eu volto aqui e falo com vocês, tá? Mas acho que eu acho que vai ficar muito sem gracinha fazer um bico só com um biquinho mesmo, assim, fazendo o lequinho no final chocolate. Eu acho que, de repente, ficaria bem mais legal eu fazer uma carreira nele todinho de repente ponto fechado, né? De ponto alto fechado. E depois eu vim fazendo essa construção aí desse biquinho no leque, em cima dos pontos altos, fechado. Mas vamos ver, né? Tudo vai depender do meu humor, da minha disposição, da minha vontade, tá bom? Mas eu acho que se eu fizer assim pra ela, ela vai gostar muito. E vai crescer, né, gente? Se eu fizer aqui uma carreira toda de ponto alto, eu já vou subir 1,5 centímetro, quase 1,5 centímetro, que meu ponto tá mais de 1 centímetro. Aqui, ó. Meu ponto tá 1,5 centímetro, né? Se eu subo 1,5 centímetro ao redor dele todo, né? Eu fazendo com 40 centímetros aqui de largura, eu já vou para 42. E fazendo aqui com 59, já vou para 63. Sei lá, acho que é isso, né? 62. Então, com certeza eu vou crescendo. Mas assim, eu tô legal, né? Mesmo dando pra ela esses centímetros a mais, porque uma que eu não passei valor ainda, eu só vou passar depois que eu pesar, né? E 2, porque eu pequei, né, no outro par de tapete, que era pra ter sido, acho que 60 por 45. E eu acho que o meu ficou tipo 60 por 43, um negócio assim, tá? Então é isso, tá? Eu tô a fim de voltar pra mostrar pra vocês aqui essa partezinha aqui no cru ainda. Ver como eu finalizo o cru. E depois eu entro com chocolate e volto pra mostrar pra vocês. E aí depois eu vou fazer um outro tapetinho igual. Porque na verdade eu estou trabalhando, vou fazer, um par, né? Estou trabalhando aqui um par de tapete.
Aí eu não sei se eu finalizo aqui então o cru e faço a outra base toda cru e depois eu venho finalizando tudo no chocolate. Ou se eu vou ficar ansiosa e vou finalizar logo no chocolate, como eu fiz no outro que eu fiquei ansiosa. Aí eu quis finalizar logo. Tá bom, gente? Volto já já com novas informações. Oi, cheguei aqui, gente. Subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos, tá? E aqui eu resolvi finalizar com o ponto de um ponto alto por uma correntinha, que é o mesmo que tem aqui na divisão de cada motivo, como eu falei para vocês, que o motivo para mim, ele seria a construção dessas 4 carreiras. Mas como lá eu comecei por aqui, na verdade, minto. Na verdade, eu comecei por aqui, tá, gente? Comecei nessa daqui. Eu comecei nessa, que seria construindo, né, a primeira parte do motivo e vim contando a partir daqui pra cá, tá? Fazendo 1, 2, 3, 4, completei um motivo. 1, 2, 3, 4, completei outro. Assim eu vim até aqui, tá? Completando esses 7 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. Eu acho, gente, que se fosse 6 motivos, já ficaria bem legal, tá? Porque acabou que aqui eu completei os 7 motivos, mas vim depois com essa carreira fechada, que é a carreira fechada que eu tenho lá na foto, tá bom? Então, ela fez já esses daqui, essa coluninha aqui, né, de meio motivo, e mais essa carreira toda fechada, como se ela estivesse finalizando já o tapete, dando essa moldura, né? Bom, se fosse uma coisa assim, mais clean e tal, eu acho que poderíamos até finalizar aqui, tá? Se fosse um paninho e tal, até o próprio tapete mesmo, gente, ou um pano de... Ai, meu Deus, se fosse mais fino e a gente estivesse fazendo tipo um centro de mesa, acho que finalizaria assim, ficaria bem legal, tá? Que essa quantidade aqui de fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos aqui, mais essa metadinha, dá uma largura legal para um centro de mesa, né? De você fazer assim, um centro de mesa não, gente, tô errando. Um trilho de mesa, né? Daria bem legal. Mas não vamos devanear, porque eu adoro devanear. Como eu finalizei aqui com os pontos altos e vi que na foto está assim, sendo que na foto a outra artesã, ela fez duas, em um dos lados, ela finalizou assim, com esse separado pela correntinha e uma de carreira total fechada de pontos altos, e no outro ela fez tipo duas dessa, porque eu acho que ela pensou como eu, que finalizando assim, você está finalizando um motivo, daí ela fez mais uma carreira dessa fechada, um por uma correntinha, e depois ela veio com uma outra fechada. Então aqui ela teria duas dessa aqui de buraquinhos e depois ela viria com essa. Eu não fiz porque eu acredito que isso deve ter sido algum tipo de erro, né, que ela fez. Bom, entendo assim. E que ela achou por bem ficar assim mesmo. Hoje, analisando as fotos, tá? Até daquele outro tapete do bege que eu copiei, eu percebi que tem vários errinhos, tá? Na construção dos bloquinhos, tá? Do outro, por isso que eu tava confusa. Porque tem partes que tá como bloquinhos, tem parte que tá fazendo aquele outro motivo que faz o tipo cesta. E eu... Bom, como ela me disse que ela comprou numa feira livre, né? Lá na região dos lagos, que ela passou e a pessoa tava vendendo, se eu não me engano, por R$20, né? Cada tapetinho. Eu entendi porque que tava vendendo a R$20, né? Porque, na verdade, o tapetinho tá cheio de defeitos que nós como crocheteiras, conseguimos identificar, né? Porque é só você olhar atentamente. Então, para reproduzir, a gente tem que olhar atentamente. Não tô criticando a crocheteira, né? Não tô criticando o artesão. Tô somente informando, né, o que aconteceu. Sabe o que eu tô tentando achar aqui, aquele meu defeitinho que eu deixei aqui?
E eu nem tô achando, gente. Eu acho que foi aqui, né? Menina, não tô achando nem mais aquele espaço. Ah, achei. Aqui, ó, que eu deixei aqui, ó, um buraquinho. Que eu vou cortar aqui agora. Acho que eu já até cortei. Ah, não cortei não. Ai, meu Deus. Vou cortar aqui agora, né? E depois eu vou vir fazer o biquinho marrom. Vou cortar e já volto com a balança pra gente poder ver quanto que tá pesando. Então, gente, tô de cabeça pra baixo. Depois eu desviro. Então, gente, acabou que eu fiquei com essa quantidade, tá? Já estou em 276. Provavelmente ele vai para 300 gramas, tá bom? Então, ele indo para essa quantidade, eu vou cobrar um valor de R$35 nesse tapete. Apesar de que, gente, ele vale brincando, tá? Brincando. Um tapete desse vale R$45, tá bom? Independente de quanto ele pesa. Sabe por quê? Porque ele tá um tapete muito grande. E tá um tapete bonito, né? Agora não é demorado não, tá, gente? Não é demorado não. É que eu não tô pegando firme. Mas se eu tivesse pegando firme, tá? Você faz ele rapidinho. Faz rapidinho. E eu trabalho, né, daquela forma. Trabalho com a agulha número 4. Então, ele tá ficando bem macio, né? Eu trabalho como é que se diz? Eu trabalho a agulha número 4 no fio 6. Mas para quem trabalha o fio 6 com 3,5, pô, vai perceber que vai ter um tapetinho bem durinho aí, tá? Aqui deu um biquinho, mas eu acho que é porque eu venho seguindo pra cá, né? Crochetando. Mas ficou bem legal, gente. Gostei bastante. Tô gostando muito. Espero que a cliente goste também, tá? Vou mandar pra ela, vou tirar essa fotinha agora e vou mandar pra ela essa fotinha já pra amanhã. E só amanhã que eu vou colocar o biquinho. Pretendo... Não sei, gente. Vou fazer o biquinho logo amanhã. Ou eu acho que eu já vou fazer essa parte toda de novo, tá? Vou ficar com as duas partes dessa. E vou depois fazer o biquinho já dos dois juntos, tá? Que o biquinho vai ser no marrom chocolate. Ah, mas agora eu entendo porque que a outra crocheteira fez tudo no cru. Porque realmente ele merecia ter a bordinha cru mesmo. Porque ele tá muito lindo, cru no cru. Tá bom, gente? Mas olha, eu acho que se fosse essa quantidade aqui, ó, pra mim, já tava boa, tá? Ó, se ele fosse assim desse tamanho, já estaria bom, tá? Mas, ok. Ok. Vamos ver se eu vou me redimir com ela, né? Que o outro ficou bem menorzinho. Vamos ver. É isso, gente. Volto com resultados. Gente, que tapetão. Meu pai. Falei pra ela, você não me deu a medida de largura. Falei pra ela agora de manhã. Hoje é terça-feira, dia 9, se não me engano. Ficamos em 64, hein? Mas vamos dizer que foi 63, ó. Vamos lá. 63, quase não contando com picô. Bingo, era 60. Agora aqui eu não tinha, né, especificação de tamanho. Me programei para 45 e acabei... Gente, cheguei a 48 de largura. E agora? Não queria isso grandão, não. Queria que terminasse aqui, ó, 45. Quer dizer, o bico me trouxe para 48. Porque aqui, aquela partezinha já tava 43. Mais de 43 um pouquinho, né? A parte branca. Quer dizer, se eu tivesse fechado aqui, ó, nessas carreirinhas aqui abertinhas, ó, se tivesse sido aberta com aberta,
Teria ido para uns 44 de repente. Mas aí como eu... Gente, meu ponto tá muito comprido. Olha lá meu ponto, dando aqui, ó. 2 centímetros. Não tô entendendo, não tô sabendo por que isso tá acontecendo. Então vamos lá, gente. Estou aqui com 48, quase 50 de largura, gente. 48 por 64. A cliente amou. Mostrei pra ela só a partezinha branca, tá? Que foi que eu finalizei ontem à noite. Fui dormir. Aí hoje de manhã acordou, dá pra mostrar pra ela, mas já era um mibral. Aí acordei e falei, ai não, vou mandar logo. O nome dela é Flávia, minha querida cliente Flávia. Um beijo. Sempre tô mandando, mas eu não sei se ela sabe que eu tenho canal. Às vezes eu fico com medo de mandar para os meus clientes que eu tenho canal. Ai, não fechei a janela, gente. Que eu tenho canal. Ai, porque eu tô pegando um solzinho ali. Vou mostrar pra você no outro vídeo. Que eu vou mostrar o que tá ali pegando solzinho. Por isso que eu tô com a janela aberta, gente. Mas graças a Deus já passou uma sirene aí. Agora só tá o barulho dos carros mesmo. Menina, aqui na linha amarela tá muito barulho. Não sei porquê. Vamos aproveitar essa calmaria. Aí, gente, ela falou que amor. Falei pra ela que ficou largão, grandão. Ela não importa. E aquele esquema que eu falo pra vocês. Eu não passo pra cliente o valor antes de fazer. Eu falo pra ela, a não ser que seja alguma peça que eu já faça. Como ela me pediu pra fazer, eu falei, só vou te passar o valor depois que eu finalizar, né? Mas ela disse que não tem problema. Sendo que fica uma coisa um pouco chata quando a cliente fala pra você, eu comprei esse tapete aqui por 20 reais. Aí meio que te dá uma quebrada, né? Mas, pô, não foi você que fez por 20, né? Aí o problema é do outro artesão. Esse tapete aqui, gente, sendo muito sincerona com vocês, tá? Ele dá pra vender por 45, 50 reais tranquilamente num local onde a pessoa valoriza isso, tá bom? Por que que eu não vou fazer esse valor, Elisa? Porque, na verdade, olha só, pessoas se metendo no meu negócio. Porque, na verdade, olha só, gente, cadê? Tem um rabo passando aí, Trovão. Trovão, dá um time, filho, fica pra lá. Então, porque na verdade a pessoa compra comigo, né, naquelas minhas promoções, que são 2 por 50, 1 por 30, daquele menorzinho. E eu falei pra ela que faria em valores que iriam até uns 40 reais, né? No máximo 45, mas ela tá acostumada a comprar comigo o par por 50. Mas então, isso aqui é uma outra história, uma encomenda e tal. Mas o peso, gente, eu não tô achando que deu uma coisa muito absurda, né? O caimento tá legal, tá? Tô gostando de tudo, gente, ó. Que tapete bonito, muito bonito, tá? Agora, se eu for reproduzir ele pra venda, gente, eu vou tirar um motivo, tá? Eu vou ficar com isso aqui, tá? Se for pra venda, e acho que está ótimo, tá bom? Se fosse isso daqui, ó. Uns 38, ele vai vir para os 40, tá? Acrescentando o bico ali. E acho que como 40 de largura, ele vai estar ótimo, tá? E aqui, ó, 64 também vai estar ótimo. Acho que essa largura aqui tá perfeita, 64 tá ótimo. Mas o comprimento dele ficou muito comprido. Eu já sabia que ficaria. Eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos é o suficiente. Mas eu fiz com 7, vamos deixar fluir, né? Vamos pesar aqui antes de eu dar aquela consideração ali da etiqueta. Tá, tô certinho. R$313, tá? Então assim, já ultrapassou o meu valor de 30 reais, né? Tenho que pedir no mínimo 35, tá bom, gente? Porque o bico dele de acabamento era outro. Aqui já deu 312. Então, no bico de acabamento dele era outro. Era um biquinho bem mais simples. É só vocês voltarem aí e ver a fotinha de entrada, né? Que a cliente deixou pra gente. Como eu tô trabalhando, gente... Aqui... Ai, nem sei se tá aparecendo pra vocês. Aqui, ó. Tô trabalhando com 2 quilos. Eu ainda tenho ali
1,5 kg, tá? E esse aqui eu também usei, mas assim, foi muito pouco, né? Não sei se vocês lembram aí, tava com 270 e pouco. E agora 300 e pouco, quer dizer, gastei tipo 30 gramas, né? 7, 8, 9, 10, 11, 40 gramas. Que eu gastei nesse biquinho aqui de acabamento simples. Por que, Elisa, você mudou o bico de acabamento? Porque naquele outro bico não estava batendo contagem, tá? Não tinha contagem. E como ela utilizou o bico, ela que eu digo outra artesã, tá? Sem saber se era homem ou mulher, mas vamos continuar como se fosse uma moça. Então, como ela trabalhou com o cru, no cru, era mais fácil de você esconder os seus defeitos. Então, por exemplo, eu vim numa contagem, sendo que como ele era marrom, ficou uma coisa muito horrorosa, tá? Pareciam umas aranhas aqui grudada, porque ele era pra vir com um lequezinho aqui de 3, picô 3, e aqui ele vinha com 4 correntinhas pra cá. Pois 4 correntinhas vinha pra cá e fazia 3 e 3. 4 correntinhas pra cá, 4 correntinhas. Ao invés de ter aqui era como se fosse um leque e as 4 correntinhas. Um leque, 4 correntinhas, fazendo pra cá e pra cá. Na verdade dava 8 correntes. Aqui um leque, aí ficava aqueles espaçamentos, gente, que foi ficando uma coisa muito esquisita, não leva a mão não, tá? Tem gente que deve gostar daquele tipo de bico, mas eu achei que ficou uma coisa assim, sabe quando o seu fio tá acabando? E aí você tem que fazer um biquinho mais econômico? Ou sabe quando você não sabe direito o que você tá fazendo? Então, ficou mais ou menos aquilo ali. Só que se fosse no cru, quando chegasse aqui e não desse a quantidade certa, eu puxaria um pouquinho pra cá, faria a quantidade pra ter mais um. Resumindo, eu fui vindo, tá? Que seria aqui, ó. Aqui seria a correntinha, então vamos contar. Seria um leque, aí seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu teria um leque aqui e não teria o espaçamento para outro leque aqui. E eu não teria o espaçamento de fazer a correntinha. Entendeu? Então é o que eu tô te falando. Se fosse no cru, eu teria apertado um pouco mais pra cá nessas quantidades, porque aqui deu certinho, ó. Múltiplos de 5. Perfeito, múltiplos de 5. Mas sendo múltiplos de 5 aqui, ficou faltando mais 5. Entendeu? Eu teria que ter mais um motivo aqui para poder entrar esse espaçamento certinho ali, coisa que eu não tenho. Então, gente, acabou que eu voltei, não perguntei a ela se eu poderia fazer, tá? Como ela é uma cliente bem maleável, eu fiz. Como já alteramos, porque o original dela é um tapete todo cru, e nesse daqui, ela fez questão de um biquinho em marrom chocolate, dessa vez, eu acredito que ela quer que o bico apareça, né? Então eu acho que ela vai amar sim o fato desse biquinho aqui. Mas eu falo pra vocês quando eu vier com o outro pronto. Eu ainda não fiz o outro. Gente, eu errei aqui. Lembra que eu falei pra vocês? Fiz o primeiro motivo, todo bonitinho. Mas chegou na hora da construção aqui, dessa primeira carreirinha aqui, eu iniciei aqui fazendo também os buraquinhos. Sendo que não era pra ter buraquinho. Era pra continuar aqui essa carreira todinha fechadinha, sempre de pontos altos. E aqui depois vindo com uma carreira completa de pontos altos, né? E aqui eu fiquei com uma falha, ó, de um ponto alto. Quando eu vi, eu já tava aqui em cima. Aí eu falei, gente, não vou voltar, não. Pensei em pegar um pedacinho do cru e vir aqui fazer um ponto alto e arrematar um ponto alto aqui sozinho, já que eu deixei o meu arremate todo aqui pra dentro. Gente, não sei nem que arremate é esse. Ah, tá, esse arremate aqui agora. Gente, que arremate é esse que pintou aqui agora? É da onde eu amarrei o... Depois eu falo, senão vai grudar aqui na mesa. É onde eu amarrei a etiqueta. Que arremate é esse, gente? Que eu não lembro. Então, deixei o arremate todo pra esse lado. Lembra que eu falei pra vocês que eu vim começando? Também não colei aqui. Vim começando, minha cola cheia tá lá na loja, deixei aqui essa colinha pequenininha. E eu comprei já 2 outras colas, mas
Cara, essa cola aqui é muito maravilhosa, ela seca muito rápido, gente. Vale muito a pena. Eu dou sempre uma gotinha aqui de cola em todos os arremates, tá? Acabou que eu fiquei com o arremate do bico, tá? Não vou achar mais nada. Já arrematei tudo, gente. Aqui, ó. Aqui tem o arremate do bico, tá? Que eu fui, voltei e finalizei. Arremate do bico. Aqui eu fiquei com o arremate da finalização da construção toda. Fiquei com esse arremate aqui. Estou com esse arremate aqui, gente, porque o fio da crochética me veio com um arremate logo no início, entendeu? E daí eu dei continuidade e fiquei com mais um arremate aqui, porque eu comecei, na verdade, nessa terceira carreira aqui de cru, mas é a minha primeira carreira, na verdade, de construção. Depois que eu finalizei ali, eu vim aqui e fiz essa carreira de pontos altos vazados e depois eu fiz a de ponto alto fechado, tá bom? Então eu fiquei com mais um arremate aqui, gente, ó, tá aqui. Os que você viram agora que eu acabei de colar, na verdade não são arremates, são a amarração da etiqueta que eu fiz pra poder me livrar aqui desse meu errinho, tá bom, gente? Sou humana, também erro, tá? No total, gente, achei que ficou uma peça linda, 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 linda. Vou reproduzir com certeza. Não é difícil de fazer, muito fácil de fazer. Agora, não vou fazer desse tamanho, como eu falei, vou tirar um motivo e todo o resto eu vou fazer igual. Acho que vai ficar bem, bem, bem legal. Vai ficar assim, mais ou menos até aqui, né? Gostei demais. Deixa eu pegar minha fita de novo. Toda hora eu enrolo minha fita, desenrolo a fita. Já perdi a fita, não sei onde enfiei. Gente, era a fita. Ai, o trovão me desconcentra, mano. Ai, caiu aqui no chão. A fita foi parar embaixo da cadeira. Então, aqui, ó. Se eu parasse aqui, eu subiria, então, o quê? Mais um, né? Não, mais um e depois o bico de acabamento, até aqui. Bom, eu acho que 42 centímetros seria ótimo para esse tapete. Ficaria perfeito. Então, é isso, pessoal. Vou lá. Não vou começar a fazer exatamente agora, tá? Vou dar um jeito aqui na minha casa, que tá bem zoneado. Vou varrer, passar um pano e tal. E aí, mais tarde, eu volto a fazer essa parte daqui. Porque esse daqui, eu não tenho como estar andando com ele pra cima e pra baixo. Foi o que eu falei desde o início. Que se fosse pra eu fazer ele lá na loja, eu iria levar um cone pequeno. Eu abriria um da Crochética. Porque o outro que eu tenho também é de 1 kg da Euroroma, aí também é grandão. E não tenho nenhum da Criativa mais cru. Acabei de comprar agora, gente, na Criativa, 2 cones de 18, né? Fiz 2 compras e ganhei 100% de cashback. Ganhei 1.000 de moedinhas de volta. Bem legal, né? Aí vou reinvestir depois em alguma coisa aí pro ateliê mesmo, né? É isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto com as 2 pecinhas prontas. Estou muito satisfeita, muito mesmo, muito satisfeita com esse resultado. Pensando seriamente em dar uma produçãozinha aí desse tapetinho, mas não tô querendo fazer com bico contrastante não. Acho que se eu fizer uma produção desse tapetinho, vou vir até aqui como eu expliquei pra vocês e vou fazer todo de uma cor só. De repente eu faço de 2 em 2, faço 2 cru, 2 marrom, 2... É uma ideia, tá? Não achei difícil de fazer, achei bem rápido, bem fácil. Aí, com esse biquinho então aí que eu coloquei agora, perfeito. Ah tá, a contagem só não deu certo aqui na lateral, tá? Que aqui na lateral era pra eu vir um leque. Como eu terminei esse leque aqui maior, eu já vou logo, eu só pulei uma. Aí vim pra cá. Mas daqui em diante eu fui pulando 2 carreirinhas, ó. Aí são 2 carreiras não, uma sim. 2 não, uma sim. 2 não, uma sim. E assim foi. Só que tem uma hora aqui, ó, 2 não, uma sim. Eu tive que pular uma só. Porque na contagem não daria. Pulei uma só aqui no meio e tive que pular uma só aqui. Mas talvez tenha dado essa situação aqui
porque eu pulei uma só aqui, pulei uma só lá. De repente, se eu já começasse pulando as duas, fizesse uma, duas, começasse por aqui, de repente na contagem tinha dado certo. Mas eu nem percebi que eu pulei uma só e depois passei a pular duas. Quando eu vi, eu já tava lá no final. Aí eu tive que fazer uma situação. Essa aqui tá aqui no meio, ó. Que essa aqui já foi a segunda que eu fiz. Mas na primeira, ficou aqui, ó. Pulei uma. Aí vem duas, duas, duas. Aí chega aqui, ó. Eu pulei uma. Porque quando eu fiz a contagem, vi que não dava. Aí eu desmanchei até aqui. E pulei uma só pra poder dar certinho. Tá bom, gente? Mas num todo ficou legal. Ela só ficou mais unidinha, tá vendo? Aqui você já não percebe muito, porque como tá no meio do tapete, a gente não se liga. Mas se for olhar pra pontinha, a gente percebe. Não sei, talvez eu seja detalhista demais, mas você que é crocheteira sabe do que eu tô falando. Tá bom? Volto com a peça finalizada. As duas peças lindas, finalizadas. Lindo demais, tô apaixonada. Gente, bagunça essa parte, tá? Eu tava vendo aqui o vídeo pra editar e percebi que o vídeo tá enorme, gente. Já são 56 minutos, né? Então eu tô aqui, ó, nessa tripinha. Comecei, só fiz 2 motivos aqui, tô indo pro meio. Precisei dar uma dormidinha, me deu aquele sono horroroso. Acabou que eu larguei pra lá tudo, deitei pra dormir, pra aproveitar. Não é todo dia que isso acontece comigo, pelo menos. Então, gente, olha só, vou finalizar aqui com essa imagem bonita desse tapetão, tá bom? Todas as informações vocês já têm. E vou dar continuidade aqui desse tapetinho com calma, tá? Porque eu já vou emendar numa outra... Ai, meu Deus, numa outra encomendinha aqui rapidinha, tá? Que provavelmente é o que eu vou fazer amanhã. E quando eu chegar à noite, eu vou dar continuidade nele, que é como eu falei, com esse cone aí que tá 1,5 kg. Não vai dar pra eu carregar, gente, tá bom? Então, vou finalizar aqui com vocês, com esse tapete maravilhoso, tá? Que decidido, eu vou cobrar R$35 pra minha cliente, porque eu não tô perdendo nas gramas, tá? Mas tô perdendo na confecção, no quebra-cabeça e tal. Mas é aquele papo. Não foi só esse par de tapete que ela me encomendou. Na verdade, minha encomenda com ela foram 2 pares de tapete, né? Ao gosto dela. E mais 2 passadeiras. Então, num todo, tá? Ficou uma compra assim que tá barata, não tá caro, não. Eu acho que ficou um total de uns... Acho que foi praticamente 60 cada encomenda, né? Então, acho que ela já me pagou 3 vezes 6, 18, já me pagou 180. E esse daqui agora eu vou fazer, gente, a R$35. Eu ainda tô pensando, tá? Ou vai ser 70 ou vai ser 80 esse par, tá? Mas aí eu passando pra ela, ela sempre tá me repondo o valor na mesma hora. Aí eu só vou deixar pra passar pra ela o valor total quando eu estiver com a outra peça terminada. Mas mesmo que seja 80, né? Aí vai falar 8 e 8, 19. Então vai ficar tipo 290, tá? O total dessa minha venda, tá bom, gente? Então é isso, sem contar os tapetes, que toda vez que ela vai lá fazer o cabelo, ela leva mais um parzinho, né? De 50, porque ela ama, e agora, né, virou rotina. Ela leva o par de tapetinho e pede pra fazer a passadeira, né? Das mesmas cores, no mesmo modelo e tal. E pra mim é legal, tem sido um desafio, né? Então, por exemplo, ela leva lá na promoção o parzinho por 50 e geralmente eu faço pra ela a passadeira por 50, 55 ou 60, tá? Então é isso, pra mim não tô perdendo em nada, gente, estou ganhando, tá? Tem gente que ganha muito mais, poxa, bato palma, tá? Pra quem consegue. Desejo prosperidade a todos nós, tá bom, meninas e meninos, tá? Curte, compartilhe, comente. Muito obrigada, tá? Pelo engajamento, pela ajuda, pelos comentários. Eu adoro quando vocês comentam. Quem puder comentar aí pra mim com um coraçãozinho, pelo menos marronzinho, tá? Eu tenho que mudar o meu script, não tem que ser só curte, compartilhe, comente. Tem que ser... Inscreva-se no canal e ative o sininho. Vou adicionar isso daí no meu script, tá bom, gente? Inscreva-se no canal, ative o sininho,
Curte, compartilhe e comente. Você está no Misto Arte Crochê. Meu nome é Elisa Azevedo. Sejam bem-vindos novos membros, tá bom? Fique aqui com essa imagem linda desse tapete aí que eu tô muito orgulhosinha. E desculpa a minha iluminação do vídeo todo, porque eu percebi que o vídeo todo ficou bem escuro. E aqui vocês estão vendo a minha sombra, ó, que eu tenho uma luz aqui atrás na minha casa, tá bom? Tem uma luz tanto... Na verdade, eu tenho mais 2 luzes aqui atrás de mim. Eu tenho 3 luzes aqui na sala. Mas não estão... Só tenho uma aqui em cima e tenho 2 atrás de mim. Por isso que vocês veem a minha sombra, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo.